Olá, queridos, tudo bem? Minhas queridas, meus queridos, queridos. Meu nome é Tatiana Batista, sou professora de Direito Constitucional, de Direitos Humanos. Para quem não me conhece, chegou aqui de paraquedas nesse vídeo. Esse vídeo eu estou gravando dia 30 de maio de 2022 para os meus alunos que farão ele é direcionado para esses alunos, né? Mas todos podem assistir, que farão a primeira fase da Defensoria Pública do Ceará, tá bem? Por que também eu estou fazendo isso? Primeiro, porque eu gosto de ajudar os meus alunos. Segundo, porque eu estou lançando um curso constitucional, defensorias públicas e FCC, né? Analisar essa tríade, né? Esse concurso, essa matéria nessa banca. Mas esse curso, em parceria com o curso Dutra, da Bruna Dutra, ele só será lançado dia 21 de junho, né? Então, depois da prova, bem depois da prova do Ceará. E eu não queria que os alunos fossem para a prova sem que a gente pelo menos revisasse 3 pontos. Outros professores farão suas revisões, que bom, né? Mas eu queria fazer esse presente, dar um presente para os meus alunos, queridos. Não custa nada a gente dividir o conhecimento, principalmente hoje em dia, né, gente? Graça um pouco, né? Uma ajuda já nos ajuda. E esses pontos, eles são muito cobrados pela FCC nas suas provas de defensoria pública. Lá no curso a gente vai explorar, a gente vai abrir, mas eu queria tratar aqui com você. 2 pontos, eles são tipicamente constitucionais, que é a ordem social e interpretações, né, princípios da interpretação constitucional. Não é bem uma aula de hermenêutica, a gente já sabe que hermenêutica é diferente de interpretar, né? Mas eu separei os princípios constitucionais de interpretação e vamos falar um pouquinho sobre ordem social. O outro tema é um tema que está inserido no nosso edital de direito constitucional, ele tem uma parte de direitos humanos, que é o tema de racismo, racismo institucional, racismo estrutural, e vamos dar uma passadinha na Convenção Interamericana de Combate ao Racismo e outras formas de discriminação. Foi internalizada recentemente, é norma constitucional também. Eu acho que vai valer a pena, né? Vamos lá? Olha, eu vou ficar pequenininha aqui, ó, no cantinho, para você poder assistir. Tem material. O material eu também colocarei no link, tem um link aqui embaixo. Eu vou colocar a pasta onde esse material estará, tá bem? Nessa pasta tem outros materiais de outras aulas que tem aqui no canal. Então, se você quiser pegar, assistir as outras aulas, sinta-se em casa. Ó, eu estou na minha casa. Sinta-se à vontade para nós construirmos juntos o conhecimento em constitucional e a sua aprovação. Vamos embora? Maravilha! Então, vamos começar com ordem social? Queria chamar sua atenção. Gente, cada vez mais esse tema, ordem social, ele está presente na Defensoria Pública, na banca FCC, mas eu posso falar para você? Está presente em todas as bancas. Por quê? Porque aqui, meus amores, a ideia da ordem social é uma ideia que a gente sempre fala, né? Dos direitos fundamentais na sua parte especial. Nós estudamos direitos fundamentais sociais na sua parte, na sua teoria geral, lá no artigo 6º, que agora tem um parágrafo único. Nós estudamos a vedação ao retrocesso, nós estudamos aqui, né, a impossibilidade, na grande maioria, de alegação da reserva do legal, na reserva do princípio, desculpa, de você não cumprir alguma decisão judicial ou cumprir alguma política pública, né? Reserva do possível, é o que eu queria lembrar. Desculpa, professora. Está gravando aqui de madrugada. Reserva do possível, né? Não descumprir algum direito fundamental, alegando a reserva do possível, quanto nós sabemos que não cabe, né? Nós estudamos muito bem essa parte da Constituição.
Mas existe uma outra parte da Constituição que você não vai até lá, e eu não entendo por quê. Né? Você tem que ir até o final da Constituição, e é justamente na parte da ordem social. Como a FCC cobra este tema? Ela costuma cobrar de duas formas: a norma da Constituição e jurisprudências sobre aquele tema. E ordem social, amores, é amplo. Olha, ela vai falar da previdência social, né? Vai falar da saúde, assistência social, previdência, educação, cultura, né? Meio ambiente, família, indígenas. Então, é um aspecto muito amplo que hoje você quanto antes você assistir o vídeo, você já toma contato com essa parte da Constituição, porque eu quero ver sua Constituição lida, marcada nesta área, tá bem? Bom, o que a gente chama sobre ordem social, então, Tati? Você está falando que ela é uma consequência, né, ali dos direitos fundamentais, em especial os direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão, pouco importa. E a Constituição ela fala isso. Olha aqui, a ordem social tem como base o primado do trabalho, direito fundamental segunda geração, né, direito prestacional, e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais. Né? E a justiça social, e as justiças sociais, estava aqui. Exatamente em uma consonância com a própria ordem econômica que foi tratada anteriormente no 170, né? A ideia aqui de você empregar justiça social. Então, como a Constituição vai fazer isso? Como é que ela vai conseguir colocar isso em prática? É o que ela vai falar nos próximos capítulos. São os teminhas que ela vai abordar. Bem, só que essa ordem social, essa justiça social, ela não é exclusiva do Estado. Eu sempre falo isso. O Estado, pela Constituição, ele tem a função de planejar políticas públicas, políticas sociais, assegurar essas políticas, né, principalmente na forma da lei. Então, o legislador fazendo essa política, o executivo fazendo cumprir essa política, mas também tem uma participação da sociedade em processo de formulação, de monitoramento, de controle e avaliação dessas políticas. E muitas vezes a Constituição diz: sociedade, vem cá, cabe a você a instituição dessa política aqui. Tudo bem? Então, é a decorrência desses direitos fundamentais sociais que no ordenamento jurídico interno pode ser judicializado, né, plenamente, principalmente após a Constituição de 88. Então, por que eu botei essa expressão aqui? Quem está estudando já pegou que eu quero fazer uma ponte com uma parte do nosso edital, que são direitos humanos, que é a questão da judicialização dos DESCAs, né? Dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais em âmbito convencional. Bom, se a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu recentemente, por exemplo, no caso aqui que o Brasil foi réu, né? O caso lá da fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus versus Brasil. Condenação saiu em 2020, salvo engano, outubro de 2020. É a penúltima condenação. Se lá, tomemos como exemplo, né, um dos primeiros julgados, onde a Corte Interamericana de Direitos Humanos fala, é possível judicializar sim os direitos, o DESC, né, os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, sem que obrigatoriamente, não é que não podia, mas sem que, de forma autônoma, pode, sem que obrigatoriamente eu tenha que judicializar um direito de, vamos botar assim, de primeira geração, um direito civis e políticos, né? Então, eles têm essa autonomia de judicialização. Gente, no Brasil a gente já faz isso e com muita força. Não é só a partir de 88, não, tá, gente? Isso já vem desde a Constituição de 1934. Mas, diante do constitucionalismo que se instaurou com a atual Constituição, desde 88 isso vem com força, porque o legislador, o legislador e o executivo têm esta obrigação, né? A norma aqui é uma norma, não é apenas um nome. Então, a gente já tem 30 anos de judicialização desses direitos sociais. Muito que bem. Vamos seguindo. E aí, gente, aqui tem um trabalhinho em conjunto, né? Analisar essas normas. Primeira parte dos direitos da ordem social é a parte que fala sobre a seguridade social. Bom, falou seguridade social, falou conjunto. Seguridade social é gênero,
do qual deles eu tenho a saúde, a previdência e a assistência social. Saúde e assistência social não contributivas, previdência contributiva. Então, a Seguridade Social é sempre uma ideia aqui de conjunto. A Seguridade tem os seus princípios próprios, né? Na verdade, os objetivos da Seguridade Social, a universalidade de cobertura de atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. A Constituição de 88, a todo momento, ela faz essa aproximação às populações, né, urbanas e rurais. A seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, claro, nem todos nós, né? Olha a ideia de equidade, olha aqui, ó, aqui, uma igualdade material, olha uma ideia de equidade. Então, seletividade e distributividade nessa prestação de serviços. E redutibilidade do valor dos benefícios. Olha aqui, a equidade na forma de participação do custeio, a palavra equidade, ela sempre vai aparecer aqui ligada a custeio. A diversidade da base de financiamento, a gente estuda isso aqui muito bem quando nós estudamos tributário, estudamos lá as contribuições sociais, né? E o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante uma gestão quadripartite. Participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados, do governo, nos órgãos colegiados. Foi a primeira grande alteração ali com a emenda constitucional 20 de 98, é uma primeira reforma ali administrativa. Então, o que a gente começa a perceber aqui, que eu quero que você entenda na Seguridade Social? Começa a aparecer uma ideia que é essa ideia aqui, ó, descentralização. É como se eu precisasse de uma capilaridade para conseguir esses objetivos. E essa capilaridade, aqui não quer exatamente dizer isso, mas nós vamos ver em outros artigos, em vários, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de educação, quando nós falarmos de meio ambiente, né, nós vamos perceber que essa capilaridade ela é fruto da nossa organização do Estado, do modelo de organização do Estado trazido por 88. Que modelo é esse? Uma federação, o quê? Cooperativa. Né? O artigo 23, parágrafo único da Constituição, ele traz a expressão federação cooperativa, mas ela está intrínseca ali na repartição de competências. Né? É uma repartição de competências de uma federação cooperativa, uma técnica alemã de divisão de competências, justamente para assegurar, olha aí, direitos fundamentais, maiormente direitos fundamentais que tenham uma prestação, que tenham um fazer do Estado. Né? Mas vamos seguir. 195, veja aqui, nós estamos lendo a Constituição, porque é necessário você ler a Constituição, criatura. Abre a palavra da salvação, né? Que é ela, mas tenta contextualizar, tá bem? Lá no nosso grupo de estudos, a gente vai ter isso, a leitura contextualizada. Um desafio para você vai ver só. 195. A Seguridade Social será financiada, ó, a Seguridade Social. Ele não falou saúde, não falou educação, não falou previdência. O conjunto será financiado, gente, porque não tem jeito. O direito tributário, o direito financeiro, está aí, principalmente o tributário, né? Está aí para provar. Eu preciso de financiamento. É intrínseco à ideia aqui dos direitos fundamentais de segunda geração. Então, será financiado por toda a sociedade, de forma direta, indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos. Olha como é importante estudar direito, aquela parte orçamentária na Constituição. Dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais. O 195 vai trazer aqui, não é importante para a gente agora, é importante tributário. Você sabe, só nessa palavra orçamento, só para a gente fazer um catch-up aqui, lembrar, né? Você sabe que nós temos algumas emendas constitucionais, e por último a emenda constitucional 20, que ela traz uma mudança, né, no orçamento. O orçamento ele continua autorizativo em grande parte, mas hoje eu tenho um orçamento impositivo em algumas rúbricas, né? E aí até a própria ideia do que seria o orçamento secreto, né? Nós veremos depois. Isso aqui agora não é o ponto importante para você nessa semana de revisão, tá? Só para você ver que as palavras não estão aqui à toa. Aí começa no 196 a tríade, né? É saúde, previdência e assistência social. No nosso aulão,
nós vamos dar atenção para a saúde e para a assistência social, tá? É que dessa parte majoritariamente é cobrado pela banca. Saúde. Saúde é direito de todos, né? Mas é todos mesmo, tá? É todos, eu, você, a pessoa em situação de rua, tá bom? A pessoa que está cumprindo uma execução penal, a pessoa que está no hospital, né? Todos nós. Né? Aquele que tá, não tem recursos, né? É todos, é o que tem, mas todos mesmo, gente. Tá? E dever do Estado, dever do Estado. Mas calma, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. Então, Então, é um dever do Estado, mas veja que o Estado tem que começar a trabalhar da saúde preventiva. Né? Então, olha aí, quando eu faço um programa de entregas de absorventes, né? Quando eu tenho um programa de entregas de cuidado com a questão menstrual, né? As mulheres menstruam, né? As meninas, a partir de 11, 10 anos, 12 anos, menstruam. Então, quando eu faço esse programa de entrega de absorvente, quando eu faço um programa de entrega de contraceptivo, né? De camisinha, é nisso aqui. Ó, eu tô cuidando, é um cuidado, é uma redução de riscos, de doenças, né? E entrega ali, propiciar a dignidade da pessoa humana e de outros agravos. Então, é o Estado, mediante política, o quê? Apenas social? Não. Social e econômica. Social e econômica, são os dois. E ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Daqui ele vai criar o SUS. Mas ele vai criar daqui a pouquinho. Ó. Olha só no 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde. Sim, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Então o que cabe ao poder público no que tange saúde? O que é dele? Ele pode exercer diretamente, ele pode exercer pela administração pública indireta, pode exercer por uma autarquia. O que é dele? Regulamentar, fiscalizar e controle. Alô, Anvisa. Alô, né? Alô, Anvisa. Então, isso é dele. É dele, ninguém tira. A Constituição deu essa competência para ele. Mas ela bota uma vírgula e fala assim, olha, devendo a sua execução. Então, execução é diferente de regulamentação, fiscalização e controle. Execução é entregar, é a prática. Ela é feita diretamente pelo poder público, não tem problema algum, a gente sabe muito bem disso, ou através de terceiros. Entrou aqui aquele nosso querido hospital particular, aquele plano de saúde que a gente paga mensalmente. Se a gente paga mensalmente esse plano de saúde, dê graças a Deus. A maioria, grande parte, não pode pagar. Então, a ser feito diretamente ou através de terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E aí vem toda aquela parte de plano de saúde e autogestão, né? A lei de plano de saúde, grupo fechado, e vem toda aquela história que depois você vai estudar lá no direito do consumidor também, né? E no direito civil. Né? O contrato é direito civil, a execução é direito consumerista. Então, essa execução pode ser feita diretamente pelo Estado, por terceiros, ou por pessoa física ou jurídica de direito privado. Estou falando isso, gente, mas tem médico na família, hein? Então, fiquem tranquilos. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram quem? Uma rede regionalizada. Não é uma rede central. Para de achar isso, tudo uma rede central. Não. É uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Quais são as diretrizes do nosso querido SUS? Descentralização, mas é claro, direção única, né, em cada esfera de governo. Por que é descentralização? Por que é uma direção única em cada esfera de governo? Porque nós vivemos numa federação criatura, né? Federação cooperativa. Então, é descentralização, direção em cada esfera de governo. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo de serviços assistenciais e participação da
comunidade. Então, tem a participação da comunidade. Como nós queríamos que o SUS funcionasse cada vez melhor, né? Que uma cirurgia, tantas cirurgias tão importantes, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, que não demorasse, né, tanto tempo para ser realizada. Mas passou, é só para você não esquecer aqui quais são as diretrizes do SUS: descentralização, atendimento integral, com prioridade preventiva e a participação em comunidade. Participação da comunidade. E aí, gente, nessa parte de descentralização, eu me lembrei da DPF 672. É uma DPF fresquinha, tá? Ela é recente e ela envolve a discussão se os entes públicos, né? Se os estados, os municípios e o Distrito Federal poderiam atuar na segurança, no combate ao coronavírus. E sim, por quê? Olha aqui, que a DPF 672, isso aqui teve uma medida cautelar nela, né? E a medida cautelar depois ela foi referendada pelos demais ministros, né? Ali. Veja, a medida cautelar, ela tem, lembra? Na DPF, às vezes ela tem um efeito ex-tunc, ela é dada pela maioria dos ministros, mas depois ela precisa ir a plenário. Tá? Então, ela foi referendada no plenário. Então, eu peguei a decisão dela de referendo no plenário. Então, ele fala para a gente, olha, diante desse caso, né, da pandemia do coronavírus, respeito ao federalismo, olha aí a descentralização que nós falávamos. Tá vendo como conversa? Nós temos uma lei federal que é, né, a 13.979 de 2020, falando sobre o que cabia com relação a esse tema. Então, nós temos uma lei geral sobre o tema, lembra? Artigo 24, parágrafo 1º da Constituição, nós já temos. Trazendo a ideia de medidas sanitárias para conter, né, a disseminação daquele vírus. Tivemos isolamento social, uma norma, aqui o tema vai tratar sobre saúde, segurança sanitária, epidemia, e pensar nas competências que os entes possuem. Eles possuem competências comuns, competências administrativas comuns, e competências legislativas concorrentes, que são as competências que interessam aqui. Então, ele vai falar, no campo saúde e assistência, o que vai prevalecer justamente a descentralização político-administrativa do SUS, ao artigo 198. Olha ele aqui. Tá? Então, foi o artigo que foi estudado nessa DPF, a DPF-A 672, no qual foi o julgamento outubro de 2020 ou 2021, mas é recente, e no qual fica muito claro que o Poder Executivo Federal ele exerce o seu papel central de planejamento, de coordenação das ações governamentais, e ele fez isso, né? A Lei 13.979 de 2020, ela traz essa importância. Então, o que cabe o quê? Que os demais entes agora atuem na sua própria competência, de acordo com o artigo 198, para impor distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão da atividade de ensino, restrições de comércio, circulação de pessoas, para que cada ente verifique a sua necessidade para fazer valer não é para fazer valer a norma federal, mas para fazer valer a ideia da própria federação e do cuidado com a saúde pública, porque é uma matéria tanto de competência administrativa comum entre os entes, como de competência legislativa concorrente entre os entes, tá? Vale a pena dar uma olhada nessa DPF, por isso que eu deixei essa parte aqui importante. Mas continua a falar de ordem social, agora não mais em saúde, mas na assistência, né? Aliás, ainda na saúde, desculpa, mas eu botei 199, que é assistência à saúde. Sim, ainda na saúde. Ele fala, assistência à saúde é livre à iniciativa privada. A gente já tinha visto que a iniciativa privada poderia participar, obviamente, dessa saúde, é livre. Mas cuidado, as instituições privadas poderão participar de forma complementar. Então, a instituição privada participa de que forma do SUS? De forma complementar, seguindo as diretrizes destes, mediante um contrato de direito público ou convênio, né? Tendo por preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.
tá bem? Deixei aqui todo o artigo 199, só para a gente entender como é feita essa participação. Agora sim. No 203, eu pulei lá para a gente falar da assistência social. Tá? Ela é assistência social, assim como a saúde, não é contributiva. A única contributiva é a previdência. Então, a assistência social deixa claro, ela está lá para quem dela necessitar. Tati, eu não preciso hoje. Tomara que você não precise nunca, mas se em algum momento você necessitar, ela está lá. Tá? Ela é independente de contribuição, né? A Seguridade Social, e tem os seguintes objetivos. São 6 objetivos. Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice. Você vai ver que família, maternidade, infância, adolescência e velhice estarão nos próximos capítulos da Constituição, né? Ao falar da ordem social. E também traduzem o que nós chamamos de estatutos jurídicos do cidadão. A gente tem o ECA, a gente tem o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto da Família não tem, talvez não precise, porque a própria Constituição e o Código Civil trazem esse estatuto. Então, nós poderíamos também assim falar, né? O amparo às crianças e adolescentes carentes, veja que aqui ele a Constituição já lima, né? Aquela ótica de que a criança ou o adolescente em situação irregular, né, do menor infrator, como o Código de Menores, o Código de Melo Matos tratava, né? A Constituição, ela não fala menor, é criança, adolescente, dignidade da pessoa humana, carente, né? A ideia aqui dessa carência emocional, de uma carência física, de uma carência financeira, carência, tá bem? A promoção e integração ao mercado de trabalho, né? Cada vez mais deveriam se ter políticas públicas para isso. A habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária. Bem, o legislador, o constituinte aqui, mandou mal um pouquinho, e até hoje nós tivemos uma emenda, tem tanta emenda, uma podia vir corrigir, né, gente? Porque não é portador de deficiência, pessoas com deficiência. A pessoa não porta uma deficiência, a pessoa tem uma deficiência, né? Mas a gente esquece, a gente não lê, não vamos ler essa norma portadora aqui. E essa norma é importante, porque nós temos ali a lembrança que dos tratados internacionais de direitos humanos, que são equivalentes a emendas à Constituição, são normas constitucionais, nós temos 4. 3 deles são relacionados às pessoas, né, os 3 primeiros, às pessoas com deficiência. Né? Então, olha aqui. E nós temos lá o Decreto 6949 de 2009, ele fala dessa habilitação, né, dessa reabilitação, dessa inserção das pessoas com deficiência, né, e a sua integração à vida comunitária. 5. A garantia de um salário mínimo, não é meio, não é um terço, não é um quinto, é um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso. Então, pessoa com deficiência e idoso. Mas não é qualquer um. São aqueles que comprovem que não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. A redução da vulnerabilidade socioeconômica das famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, porque, infelizmente, né, no Brasil nós confundimos acesso. Não me interessa os outros países, gente, me interessa aqui a gente agora. Mas a gente confunde acesso a direitos fundamentais com pobreza e extrema pobreza. Então, diversos programas governamentais são aqui para combater a redução de vulnerabilidade socioeconômica, né, de pessoas pobres ou de extrema pobreza. Tá vendo? Vim 204, acabou nada. Tá aí, né? Tá comigo. Ai, 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 hein? Olha o 204. As ações governamentais na área da assistência social, ainda em assistência social, serão realizadas como? Como é que eu vou fazer essa farra toda? Ninguém contribui para assistência social. Como é que eu preciso de dinheiro? É verdade. Como é que eu preciso disso? De onde eu tiro os recursos? De novo, a Constituição falou em orçamento. De novo, ela trouxe. Qual é a rúbrica? Então, existe no orçamento, é o orçamento da Seguridade Social, né? Que estava previsto lá no 95. Além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Então, quais são as diretrizes para as ações governamentais de assistência social? São 2. A descentralização político-administrativa,
descentralização político-administrativa fulcrada na federação cooperativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas de esfera estadual e municipal, né? Bem como entidades beneficentes de assistência social. Lembre-se, município também vem de mater, né? É a célula máter de um pacto federativo. E a participação da população, como? Por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, descentralização política e administrativa e participação da população. Essa é uma Constituição, ela não flerta muito ainda, em parte, né? Em parte ela flerta com as ideias lá da democracia do Habermas, Wilhelm Habermas. Mas, por enquanto, ela não chega lá no como. Essa que é a ideia aqui da democracia do Habermas, que a gente vai ver lá no nosso curso. Aqui ela fica uma democracia do quem. Isso é muito importante. Foi um passo gigantesco pós-ditadura militar, né? Então, quem? Quem vai participar? A todo momento ela é assim, perceba. É o Estado? É a população? Então a população tem voz? Tem, porque nós temos um poder constituinte, amores, poder constituinte originário, que não é, por mais que a doutrina fale que ele é um poder de fato, né? O constitucionalismo contemporâneo ele diz não, ele não é um poder de fato, ele é um poder jurídico. Ele é um poder de fato e jurídico, é uma mistura, né? É um poder híbrido, é um poder no qual o titular não é a nação, é o povo. Se o titular é o povo, eu preciso que esse povo participe. Então, no artigo 14 lá dos direitos políticos, ele fala dessa participação, mas ele fala não só lá, ele fala em vários momentos da Constituição. Olha a participação popular aqui. Por meio de organizações representativas. Já que a gente está falando de orçamento, a possibilidade de participação do orçamento, né? Orçamento participativo. Então, descentralização de política administrativa, Estado, federação cooperativa, participação popular, democracia participativa, dois pilares que nós estudamos lá na teoria da Constituição, estão aqui presentes na assistência social. Gente, veja se isso não é lindo. É lindo, né? É incrível. Olha só que é tão incrível que a FCC cobrou. Defensor Público, Santa Catarina, olha que questão dada. Sobre a Seguridade Social, Saúde e Assistência. Vamos lá. Compete ao SUS participar de forma complementar? Não, é iniciativa privada que participa de forma complementar, né? B. Assistência social é direito de todos e dever do Estado? Não. Assistência social é conjunto de ações. Né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, dos deveres do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. A Seguridade Social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição? Não. Seguridade é conjunto. Né? A assistência social, não é a seguridade. D de docinho de leite. Aquele docinho de leite gostoso, mineiro. As ações governamentais na área de ciência social são organizadas com base nas diretrizes de descentralização de política administrativa e na participação da população. Acabamos de falar, artigo 204. E não é meio salário mínimo, né, gente? É um salário mínimo. Dá uma raiva, né? Quando tem umas questõezinhas assim que a gente fala, é letra de lei, mas fica mais fácil quando a gente entende a norma. Opa, peraí. Opa, volta. Volta. Deu uma congelada, viu? Mas voltou. Voltou. Tô aqui. E a gente nunca congela bem. Volta. Ainda em ordem social, Tati. Eu falei que era aulão, ainda em ordem social, mas agora eu quero educação. Então eu quero saúde e educação. Tô querendo pouco, hein? Eu botei esses dois aqui, o restante só para você dar uma lidinha. Educação. Vou fazer o seguinte. Não, a gente continua, né? Eu ia terminar aqui. A gente continua esse aulão. Vamos continuar. Você vai fazer 2 blocos, a gente vai continuar. Educação. Ela fala, 205, é promovida, incentivada com colaboração da sociedade. Olha aí o quem? Olha aí. Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Deveria, né, gente? Educação realmente deveria ser o pleno desenvolvimento da pessoa. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
No 206, ele traz alguns princípios do ensino, tá? Os dois artigos chaves aqui são o 206 e o 208. Então, eu tenho dois artigos chaves. O 206 são princípios para o ensino e o 208 são objetivos, tá bem? Então, quais são os princípios? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É óbvio que a gente vê essa igualdade aqui, não de uma forma formal, né, mas sim material, por reconhecimento. Liberdade de aprender, liberdade de cátedra, de ensinar, pesquisa, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias, mesmo aquela que você não gosta, mas pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Eu marquei que eu quero falar uma coisa com você. Valorização dos profissionais de educação, um plano de carreira para o professor, gestão democrática do ensino público, garantia do padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional, né, mas também é possível ter estadual, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, mesmo que a gente vai ver aqui como objetivo, mesmo que a pessoa esteja fora das idades trazidas na Constituição, você pode aprender ao longo da vida e as escolas devem ter um programa para acolher essas pessoas, tá? E aí, eu botei aquela observação que eu queria trazer a súmula vinculante 12 e fazer uma diferença para você. Bom, na súmula vinculante 12, a gente sabe que não pode cobrar, né, taxa de matrícula em universidades públicas. Inclusive, a gente deve falar mais alto para ver se chega em alguns congressistas, né? Não pode cobrar taxa de matrícula na graduação nas universidades públicas. Isso fere a Constituição. Isso é diferente da tese permitida, que você pode sim cobrar nas universidades públicas, mas nos cursos de especialização, aquelas pós-graduação, né? Lapso sensu, muitas vezes oferecidas por algumas universidades públicas, são até bem caras, inclusive. Então, isso pode ser cobrado. Então, só para a gente não fazer a confusão, a súmula vinculante 12 é diferente desse entendimento aqui. 208, olha aqui, lembra 206, princípio 208, eu tenho aqui o dever do Estado com relação à educação, são os objetivos do Estado nesse ponto. Gente, 208 é lapidar. A FCC gosta dele, da letra dele. Então, educação básica, obrigatória e gratuita. Então, calma. A educação básica, de novo, obrigatória e gratuita, ela vai dos 4 até os 17 anos. E aqui, gente, você que estuda ECA, a gente já está pensando no conselho tutelar, nas novas funções dele, né? Já está aqui em responsabilidade, lá no direito de família, no direito, melhor dizendo, no direito da criança e adolescência e também no direito de família. Então, sim, educação básica obrigatória e gratuita de 4 aos 17 anos de idade. Assegurado, inclusive, sua oferta gratuita, aí já não é obrigatório, para todos os que ela não tiverem acesso na idade própria. Bom, não é obrigatório se você passar de 17. Então, você tem, vamos supor, 10 anos de idade, né? Você não teve acesso antes à educação. Você está começando na educação com 10 anos. Vai ser obrigatório, você vai ter que ficar ali, né, até os 17 anos. Mas aqui, ele também abrange aquelas pessoas que já não estudaram na idade própria, como eu havia falado lá no 16, vem estudar. É garantido você também essa oferta gratuita, tá? Progressiva universalização do ensino médio gratuito. A FCC coloca ensino de graduação gratuito, tá? Mas é ensino médio gratuito, progressiva universalização. Ele bota ensino superior. Atendimento educacional especializado aos deficientes, preferencialmente na rede regular de ensino, né? Salvo engano, está lá no artigo 28 do Decreto 6949 de 2009. Educação infantil em creche e pré-escola. Então, desse grupinho aqui, ó, dos 4 aos 17 aninhos, né? Isso, né, inclusive, oferta gratuita, né? Educação básica. A gente tem um filho, hoje em dia a gente coloca criança
Com 2 aninhos vai na escola, sim, mas uma escola particular, né? Tá lá estudando bonitinho, fofinho, maravilha. Mas básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. Nesse intervalo, a educação infantil em creche e pré-escola ela é garantida às crianças até 5 anos de idade, 5 anos aqui, que a criança vai completar no dia 31 de março daquele ano, tá bom? Então, dos 4 até os 5 anos, ela tá na creche ou na pré-escolinha. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, de criação artística, segundo a capacidade de cada um. Solta esse artista dentro de você. Mas olha aqui, quero ver você no mestrado e doutorado. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação obrigatória, por meio de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação, meus amigos, assistência e saúde, tá? Esse ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, de uma confiança nesse Estado. O não oferecimento desse ensino pelo poder público ou a sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade coatora. Você, defensor público, tem legitimidade para ingressar com ação civil pública, inclusive para a defesa desse artigo, não é? Das pessoas que se enquadram nesse artigo. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazendo-lhes a chamada e zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola. Isso cai, Tati? Tão lindo, cai. Olha aqui, ela queria que você lembrasse que está expresso na Constituição o dever do Estado com a educação é efetivado, né, mediante educação básica obrigatória. Então, a educação como um todo é dos 4 aos 17, tá? Até 5 anos é a educação em creche e pré-escola. Tá bom? E aí, amores, agora a gente vai entrar num ponto que a gente vai falar das universidades. Então, peraí. Para não ficar imenso e você desistir de mim, eu faço desse vídeo o bloco 1, a parte 1, e você me aguarda na parte 2. Vai estar aqui, ó, juntinho, tá bom? Até já!